Volto agora com a Luísa Martins, que vem para cá para a gente falar, Luísa, de um assunto polêmico, mas que nesse caso está colocando do mesmo lado o governo federal e a senadora Damares Alves. Vou deixar você contar essa história para a gente, Luísa Martins. Vamos lá, Débora. É uma continuidade, então, das discussões que têm sido feitas depois que o CONANDA, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, aprovou uma resolução sobre o aborto em meninas menores de idade, em crianças e adolescentes. E essa resolução, Débora, ela estabelece uma espécie de prioridade da vontade da criança e da adolescente que eventualmente queira realizar um aborto legal, nas hipóteses que são permitidas pela legislação brasileira, em detrimento da vontade dos pais. Então, dá bastante autonomia e importância para a decisão da menina, da criança e da adolescente. O que aconteceu? Essa resolução, Débora, ela foi aprovada no CONANDA por 15 votos a 13, sendo que os 15 votos são de representantes da sociedade civil e 13 votos são do governo, os 13 votos contrários foram do governo federal. Isso pode chamar atenção na medida em que o governo federal tem uma visão um pouco mais progressista em relação a isso do que, por exemplo, a senadora Damares Alves, mas há dentro do governo e dentro do Ministério dos Direitos Humanos, que é o órgão ao qual o CONANDA está vinculado, de que essas alterações que foram feitas nessa resolução, elas deveriam ser feitas, na verdade, pelo Congresso Nacional. Então, por uma questão técnica, houve um pedido de vista por parte de uma representante do governo federal e esse pedido de vista não foi respeitado. A votação ocorreu normalmente e a resolução acabou sendo aprovada sem nenhum voto favorável dos integrantes do governo federal. E aí, justamente esse argumento do pedido de vista que não foi respeitado, né, e sobre essa possibilidade, na verdade, essa avaliação de que isso deveria ser feito pelo Congresso Nacional, é que a senadora Damares Alves acionou a Justiça e obteve, inclusive, uma decisão favorável no sentido de suspender a resolução do CONANDA. Então, acabou se criando essa situação, digamos, insólita, em que a ministra dos Direitos Humanos, o seu ministério, tem a mesma avaliação sobre a resolução do CONANDA do que a senadora Damares Alves, que a pretexto de ter usado de ter usado esse argumento técnico para pedir na Justiça a suspensão da resolução, ela tem ali uma posição contrária, né, ao aborto, inclusive nas hipóteses que são consideradas legais hoje no Brasil. Vamos lembrar quais são elas. Hoje tem direito a realizar aborto gestação decorrente de estupro, gestação que gere risco de vida à mulher e também gestação de feto anencéfalo. Nesses 3 pontos, a legislação brasileira permite, né, garante que isso possa ser feito, né, que o aborto possa ser feito. Agora, na prática, a situação é outra, né, Débora? A gente vê, às vezes, mesmo nos casos de aborto legal, uma imensa dificuldade de acessar esse serviço. Muitas vezes, as pessoas têm que acionar a justiça para ter a garantia de que vai poder fazer esse procedimento legal. A gente até tem contado aqui, né, tem um caso de uma menina de 13 anos aqui do Goiás que teve que procurar a justiça para fazer o aborto legal. Quando ela procurou, ainda estava no início da gestação, mas a justiça foi tão lenta em sucessivas negativas para que ela pudesse realizar o procedimento que a gestação já havia ficado bastante avançada. Então, é uma política pública que, de fato, necessita bastante atenção. Se houve um problema técnico na aprovação, regimental, digamos, na aprovação dessa resolução, é claro que isso precisa ser revisto, mas se criou essa situação. O Ministério dos Direitos Humanos fala que houve uma negativa, né? Os votos do governo federal foram contrários à proposta, justamente por entender que ela precisa de mais aprofundamento e que, na verdade, esse tipo de definição, até peguei aqui a nota para ler, a minuta de resolução apresentava definições que só poderiam ser dispostas em leis a serem aprovadas pelo Congresso Nacional, indicando a necessidade de aperfeiçoamento e revisão do texto e, com isso, garantindo um alinhamento da resolução com a própria ordem legislativa brasileira. Então, eles até nem foram tanto no mérito, né? Se são favoráveis ou não à proposta em si, mas entendem que o texto tem que ser aprimorado e que isso deve ser feito não pelo CONANDA,
mas pelo Congresso Nacional. E aí a senadora Damares Alves usou também toda essa argumentação técnica e regimental para acionar a justiça. É claro que do ponto de vista da senadora, há um discurso também político, né, do ponto de vista conservador, em tentar impedir, né, normas que acabem facilitando de alguma maneira o acesso ao aborto, mesmo nos casos que são previstos na legislação. E vamos, só para dar uma pincelada política, então, do lado do governo, Luísa, né, que você trouxe vários aspectos aqui, só para dizer o seguinte: ao governo Lula, neste momento, não interessa entrar nesse debate. Sim, interessa muito mais deixar lá para o Congresso Nacional do que o próprio governo ter que se posicionar de um lado ou de outro, favoravelmente ou contrariamente a esse ponto, porque se for contrário, irrita muito a sua própria base. Se for favorável, cria um problema com uma grande parcela da população. Então, o melhor é terceirizar, passar longe dessa discussão. Agora, só para concluir, Débora, nessa onda de passar longe da discussão, a gente tem visto essas questões como essa que eu citei, né? Um impedimento ali, uma dificuldade de crianças e adolescentes terem acesso a um serviço que é direito delas, né? Há consequências, né? Você passar longe dessa discussão, exato, há consequências. E agora puxando para a área que eu cubro mais, que é a área do Supremo Tribunal Federal, também não se exime dessa tentativa de não discutir o tema. Tem ações que estão prontas para julgamento há muito tempo no Supremo e que o ministro Luiz Roberto Barroso tem dito que o tema não está amadurecido na sociedade, que é preciso, enfim, que essas discussões avancem um pouco mais até que haja uma decisão do Supremo, enfim. Então, é um tema realmente sensível e que nenhum dos poderes parece querer se comprometer.